Chegou cedo hoje. Eu sei, eu não consegui ficar no carro esperando. Isso é novo, Júlia. Na semana passada, você chegou com alguns segundos de atraso e me deu uma explicação sobre o que aconteceu. E hoje, você chegou antes e não disse nada. Eu percebi isso também. Sim. Júlia. Vamos mudar. Eu fiz a tarefa que você me pediu. Eu falei com o Renato. Na quinta, os meninos já tinham dormido, a gente estava no sofá, cada um no seu celular, como sempre. Daí eu fechei o celular, olhei pra ele e disse: "Não tô bem. Acho que a gente perdeu alguma coisa e que eu não sabia como falar sobre isso sem parecer que eu estava atacando ele." Palavra por palavra. Mais ou menos. Eu ensaiei antes. Você ensaiou. 3 vezes no banheiro antes de descer. Tá tudo bem. Que bom que você fez. E ele? Ah, ele ficou quieto, um tempo longo. Eu já estava me arrependendo, achando que tinha alguma coisa errada com o time, que eu deveria ter esperado um fim de semana melhor. Aí ele disse: "Mas eu também não tô bem." E a gente ficou lá, sem falar mais nada, uns 10 minutos. 10 minutos de silêncio com o seu marido. Quando é que foi a última vez que isso aconteceu? Nunca. Pelo menos não assim. Não um silêncio de honestidade. Não um silêncio de cansaço, não um silêncio de raiva, um silêncio onde os dois sabiam que estava no ar, que ninguém precisou fingir que não estava. É isso? É exatamente isso. Que você ficou depois? Assustada Assustada, Júlia? Com ele? comigo, com o que eu senti. E o que é que você sentiu? Eu senti alívio. E aí o alívio me assustou mais do que qualquer outra coisa. Porque se um silêncio me deu alívio, é porque a barulheira dentro de mim é constante. E eu nem percebia. Para um segundo nisso. Você passou 7 anos sem silêncio, 7 anos em movimento. E na primeira vez que você parou de verdade, seu sistema nervoso respirou. Isso não é um detalhe, Júlia. Isso é o seu corpo te dizendo o que você não quis ouvir por muito tempo. Eu sinto que eu fui muito burra de não perceber isso antes. Não é burrice. Quando você tá no meio da correnteza, você não vê a correnteza. Você só nada. O problema não é ter não percebido antes. O problema seria continuar nadando depois de perceber. Semana passada você me disse uma coisa, que se parasse, tudo caía. Você experimentou parar uma noite. O que caiu? Nada, ainda. Ainda. Por quê? É porque parece questão de tempo. Se eu baixar a guarda, alguma coisa vai entrar. E o que é que entra quando você para? Pensamentos que eu não quero ter. Hum. Me dá um exemplo. E não me dá um exemplo mais fácil. Me dá um exemplo que te custe falar. Às vezes eu fico me perguntando se eu escolheria tudo de novo. A carreira, os filhos, o Renato, essa vida toda. E aí eu fico com tanta culpa por ter pensado isso, que eu fico ocupado o resto do dia pra não pensar em mais nada. Então você me disse duas coisas ao mesmo tempo. Que você tem o pensamento e que você pune a si mesmo por ter o pensamento. Vamos ficar no pensamento por um segundo, antes de ir pra culpa. Você escolheria tudo de novo?
Não sei. É uma resposta honesta. Continua. Eu acho que eu escolheria o Renato. Dos meninos, claro. Mas a versão de mim que eu me tornei pra caber tudo isso, não sei se eu escolheria ela. Você acabou de fazer uma distinção muito importante. Você não tá questionando o Renato, você não tá questionando seus filhos. Você tá questionando o custo que você pagou pra ser tudo isso ao mesmo tempo. Isso não é traição, isso é lucidez. Mas parece traição. Sei que parece. Questionar uma escolha não é rejeitar o que foi escolhido. Você pode amar seus filhos com tudo que tem e ainda assim perguntar: o que eu abri mão de mim mesma para ser essa mãe? E essas duas coisas, elas existem e vão continuar existindo ao mesmo tempo. Racionalmente eu entendo isso. E emocionalmente, Júlia? Emocionalmente parece que pensar isso já é um crime. Um crime. Um crime contra quem? Contra o Renato, contra os meninos, contra a mulher que eu deveria ser. A mulher que eu deveria ser. Quem é que define quem é essa mulher? Eu defino. Tem certeza disso? Não. Não. Essa mulher ela foi definida aos poucos. Pela sua mãe, pela cultura. Por tudo que você viu ser elogiado numa mulher ao longo da vida. Mulher que aguenta, mulher que não reclama, mulher que não questiona, mulher que é grata. Você não criou esse padrão. Você herdou ele. E a diferença importa. Mas eu aceitei. Em algum momento eu aceitei e fiz meu. Com quantos anos você tomou essa decisão consciente de aceitar? Eu não tomei. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Exato. Você concorda comigo que você não pode se responsabilizar e assumir a culpa por uma escolha que nunca foi uma escolha? Uma criança não escolhe o que aprende a acreditar, principalmente sobre si mesma. Ela só absorve. O que você pode fazer agora, como adulta, é olhar pra isso e perguntar: esse padrão ainda serve pra mim? Não o que a sua mãe acreditava. Não o que a cultura diz. Não o que você, Júlia, com tudo que você sabe hoje, quer acreditar sobre si mesma. E se a resposta não serve mais? Aí começa o trabalho de verdade. Porque desconstruir uma crença que está na fundação da sua identidade é lento. É desconfortável. E em algum momento vai parecer que você está se perdendo. Mas você não vai estar se perdendo. Na prática, Júlia, você vai estar se encontrando. Sabe, depois que eu falei com o Renato, eu não consegui dormir logo. Eu fiquei acordada umas 2 horas e veio uma coisa que eu não esperava. O que veio? Saudade. Por quê? De mim, de quem eu era antes de ter que ser tanta coisa ao mesmo tempo. Saudade de você. Quem era essa, Júlia? Eu lia muito. Não pra dar aula, não pra escrever artigo. Eu lia porque eu queria. Eu gostava de andar sem destino. Tinha uma amiga, a Fernanda, que a gente ficava horas conversando sobre nada. A gente foi se distanciando, eu fui ficando ocupada demais. Às vezes, quando eu passo por um café, vazio de tarde, eu sinto um negócio no peito, saudade de ter tempo, sabe? Tempo de que era meu, sem ter justificativa pra isso. Ocupado demais ou assustado demais pra parar? Como assim? Você me disse que quando você para, pensamentos entram. Pensamentos que você não quer ter.
A agenda lotada não é só produtividade, Júlia. É proteção. Enquanto você estiver correndo, você não precisa sentar com você mesmo. Quando você tiver uma tarefa, uma entrega, um filho para levar no médico, você tem um motivo legítimo para não se perguntar como você tá de verdade. Correria não é um problema. É a solução que você encontrou para o verdadeiro problema. Você tá me dizendo que eu me ocupo de propósito? Não conscientemente. Ninguém decide um dia, vou encher minha agenda para não pensar em nada. Acontece de forma gradual. Você descobre que quando você para, parece desconforto. Então você para menos. E menos. E menos. Até o dia que você só consegue descansar de verdade em uma consulta médica. Porque ali você não tem escolha a não ser ficar parada. Quando você para de verdade, olha o que é que aparece. Solidão. É esquisita porque eu nunca tô sozinha. Mas eu me sinto sozinha o tempo todo. Dentro do casamento, dentro da família, no departamento cheio de colegas. Uma solidão no meio de muita gente. Solidão de não ser vista. Não de estar sozinha fisicamente. De estar presente em tudo e não ser perguntado como você tá em lugar nenhum. Inclusive por você mesma. Isso é exatamente isso. E mantém isso assim. Porque quando você tá ocupado, você é necessário. Quando você é necessário, você tem valor. Quando você para, você tem que descobrir se tem valor sem a gema. E isso assusta mais do que qualquer tarefa. Mas eu não tenho como parar tudo. Eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho. Eu não tô pedindo pra você parar. Tô dizendo que o ritmo que você escolheu não é o único ritmo possível. Existe uma diferença entre uma vida com responsabilidade e uma vida usada como fuga das próprias perguntas. E a verdade, Júlia, é que você cruza essa linha todo dia. E o que que eu faço com a solidão quando ela aparece? Você sente ela. Você deixa ela estar ali sem tentar resolver. Solidão que é sentida vira informação. Solidão que é abafada vira sintoma. Você tá cheio de sintomas, Júlia. A exaustão, o distanciamento do Renato, a sensação de que a vida que você construiu não tem espaço para você dentro dela. São sintomas. Acaso é que você nunca deixou a solidão falar. Mas e se eu sentir e não souber o que fazer com o que encontrar? E se eu olhar e for grande demais? Pode ser. Eu não vou te prometer que vai ser pequeno. Mas grande demais pra quem? Pra uma mulher que sustenta uma família, uma carreira e ainda faz risoto às 10 da noite com os olhos pesados. Você aguentou muito mais do que precisava aguentar sozinha. Você consegue aguentar se conhecer. Você me contou que o Renato disse que ele também não tá bem. Você perguntou por quê? Uh-uh. Por quê? Porque eu acho que eu fiquei assustada com o que ele podia falar. Se a resposta dele fosse grande demais, eu não ia ter espaço pra segurar. Você não perguntou porque não tinha capacidade de receber a resposta. Isso não é egoísmo, é honestidade sobre o seu limite naquele momento. Mas eu quero que você note o que aconteceu hoje. Você se abriu pela primeira vez em anos. E ele se abriu junto. E a reação de vocês dois foi silêncio. E se fechar. Os dois estão com fome, mas nenhum dos dois sabe mais como comer junto. É uma imagem forte. Ela é forte, Júlia, porque ela é real. Me fala do Renato. Não do marido, não do pai, do homem. O que você sabe sobre como ele tá de verdade? Pouca coisa. Eu
Eu sei que ele está sobrecarregado no trabalho, ele tem falado menos. Às vezes eu olho pra ele e ele parece distante, mas eu não pergunto porque eu já tenho muita coisa na cabeça e eu acho que ele também não quer ser perguntado. Como você sabe que ele não quer ser perguntado? Eu acho que eu não sei. Eu suponho. Você passou anos protegendo as pessoas ao seu redor das suas próprias necessidades. E agora você está protegendo o Renato da possibilidade que ele tem de ser isso. Você chama isso de respeitar o espaço dele. Mas às vezes é mais fácil não perguntar do que ouvir uma resposta que te obrigue a fazer alguma coisa. Isso é duro. É verdade. Você construiu isso junto, não sozinha. Não é culpa sua, não é culpa dele. É um sistema que vocês foram montando tijolo por tijolo. Cada um foi no seu papel, cada um parou de exigir do outro e foi ficando confortável. Não porque tava bom, mas porque era previsível. Previsível é seguro, mas previsível também é vazio. A gente virou colega de casa muito eficiente. Eu disse isso na semana passada e continuo achando verdade. Continua sendo verdade. E agora você vê que os dois estão presos nessa sociedade. Você acha que ele sente a mesma coisa que você? Talvez. Pelo eu também não tô bem, parece que sim. Eu não sou terapeuta do Renato. Não posso te dizer o que ele sente. Mas eu posso te dizer o que eu vejo. Você tem medo de perguntar, porque se ele confirmar que também tá sozinho dentro desse casamento, aí é real. Enquanto você não pergunta, existe uma chance de que seja só coisa da sua cabeça. Perguntando é verdade dos dois. E aí você tem que decidir o que você vai fazer com isso. E se o que eu for fazer for grande demais? E se a conversa abrir alguma coisa que a gente não consegue fechar? Você tá com medo de que a honestidade destrua o casamento. Mas eu quero que você considere o contrário. O que destrói o casamento não é uma conversa difícil. É a acumulação de conversas que nunca aconteceram. Vocês já estão pagando o preço do silêncio. A questão é se vocês querem continuar pagando o preço ou se vocês querem tentar outro caminho. O medo de ter essa conversa é grande. Eu sei. Mas você fez uma coisa enormemente difícil essa semana. Você abriu a boca e disse: eu não tô bem. Na sua cabeça isso era impossível há 7 dias. O medo de ter a próxima conversa. Isso é importante você entender. O medo de ter a próxima conversa é menor ou maior do que o medo de chegar aos 70 anos sem nunca tê-la. Júlia, eu quero voltar a uma coisa que você disse hoje. Que você tem saudade de quem você era antes de ter que ser tanta coisa ao mesmo tempo. Eu ouvi nisso uma mulher que sente que alguma parte dela foi ficando pelo caminho. Mas eu quero te perguntar de outra forma. Não o que ficou pra trás, mas o que ainda tá dentro de você que você parou de acessar. Eu não entendo a diferença. Saudade pressupõe perda, pressupõe que algo foi embora. Mas nem tudo que você não acessa foi perdido. Às vezes só tá coberto. A mulher que lia por prazer, que andava sem destino, que queria coisas pra si mesma e não se desculpava por querer, ela não morreu, Júlia. Ela só foi ficando quieta porque a barulheira era maior. Mas você acessou essa semana. Quando o silêncio apareceu, ela apareceu junto. Você entende que não é coincidência? E se eu for atrás e eu não me reconhecer? E se ela mudou tanto que eu não sei mais quem é? Isso é uma possibilidade real. Pessoas mudam. Você não é a mesma de 15 anos atrás e nem precisa ser. Não seria saudável se fosse. Mas existe uma diferença entre mudança e apagamento. Mudança é quando você cresce em cima de quem você era.
Apagamento é quando você vai colocando camadas de função em cima de si mesma até não saber mais o que você era e qual era o seu papel. O que eu vejo quando eu olho para você é alguém que passou 7 anos se apagando com muito esforço. E isso não é crescimento. Isso é sobrevivência disfarçada de competência. Então o que que eu faço? A pergunta certa não é o que você faz, é quem você é. Não o professor, não a mãe, não a filha, não a parceira. Quem é a Júlia quando ninguém tá te pedindo nada? Eu não sei. Eu sei. Eu sei que você não sabe, isso não é um problema. É um começo. Não saber é o primeiro passo honesto que alguém dá depois de anos fingindo que sabe. Parece muito grande. E você não precisa resolver hoje. Você só precisa continuar vindo. Até semana que vem.